Fala, minha torcida da Fiel, Tomo de volta aqui no nosso canal para trazer mais informações para vocês aí sobre o nosso timão que ontem venceu o Cruzeiro de 1-0, mas que jogaço, o Corinthians jogou muito, rapaziada. Então deixa aquele likezão aí para estar fortalecendo o nosso vídeo, e se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho de notificações, porque tem muita notícia, muita informação. Teve gol do Memphis Depay. Então você já sabe, vamos acompanhar aqui toda essa análise sobre o jogo que eu separei para vocês. Ontem, porque a entrevista foi longa, tal, o Dorival sempre muito equilibrado ali na coletiva, mas no final rolou um desabafo ali, vamos ver. Críticas. O importante é você confiar em você. Críticas é o que o ser humano sabe fazer. Me desculpem, mas critica quem não tem capacidade de criar. Nós estamos aqui para trabalharmos. Se as pessoas não entendem processos, não sou eu que vou tentar explicar. Olha aí, Hernan. Porque estavam questionando a sequência dele no Corinthians. Mas sabe o que incomoda o Dorival? O incômodo do Dorival é o seguinte. O Dorival chega no Corinthians e o Corinthians promete ao Dorival reforços. E o Dorival não consegue desenvolver o trabalho dele porque não chegam os reforços e tal. E o momento político foi exatamente o momento político de uma mudança de o presidente. Caiu o presidente. O presidente que contratou ele caiu. Sim. E aí começou uma série de zum de mudança, inclusive que afetou ele e a comissão técnica dele. Porque assim, tem que trocar o técnico, esse técnico veio pela mão do antigo presidente, então tem que trocar. Essas coisas acabam chegando e o Dorival fica incomodado. E aí junta o fato do time não conseguir engrenar, porque assim, o maior incômodo do Dorival com ele mesmo, do trabalho dele, é a falta do time engrenar. É assim, essa oscilação. Eu já conversei com o Dorival sobre isso algumas vezes. E assim, ele sente demais a oscilação do time. Joga uma partida brilhantemente, ganha bem de um adversário, ganha o clássico, por exemplo, empolga, fala de Libertadores e aí, dois resultados ruins. Aí toma uma traulitada lá do Cruzeiro e aí agora ganha lá, fora de casa o primeiro jogo, que é o mata-mata desse semifinal de Copa do Brasil. Fazendo um jogo grande, né? Fazendo um jogo bem, maduro, seguro. Casca, né? Casca grossa e tal. E o Dorival sabe, os jogadores sabem que esse time pode entregar mais. Pode entregar mais. Só que às vezes, futebol é assim, oscila. E isso, essa enxurrada de críticas, e aí o Dorival também sabe que o Corinthians é gigante e que a crítica é sempre maior, sabe que ali incomoda porque o time pode entregar mais. E aí tem esse cenário político que potencializa tudo. Então o Dorival tem algo na manga que é muito forte, que é alguém que pensa alinhado com ele, que pensa igual a ele, que é o Fabinho Soldado. Então, depois da crítica pós-brasileiro, teve um CT ali blindado de novo, sem crítica, tomando pancada pra caramba, e aí faz esse jogo. E aí quando vem a pergunta sobre críticas e tal, aí ele não consegue segurar e esconder o descontentamento. E aí acaba dando essa resposta. Você vê que até a feição dele muda. Isso, ele tá rindo ali, não é, Bruno? Não é, Felipe? Não é, Bruno Andrade? Ele tá, assim, sendo um pouco também irônico, né? Mas também tá dando a resposta depois de tudo que ele sofreu aí de crítica nesse ambiente, como o Hernan tava falando, poxa, que ele e o Fabinho Soldado tem que blindar e muito ali o centro de treinamentos. Bruno? O ambiente é pesado, as críticas são pesadas, especialmente num clube com a dimensão do Corinthians. Claro que eu entendo a revolta, a dor de cabeça, mas enfim, é aquela questão da nossa live, né? Não é uma live de opinião, é de informação, mas rapidamente sobre opinião, os treinadores também têm que entender que a crítica faz parte. Há o bônus e o ônus de dirigir um clube como o Corinthians. Um dos ônus é ser escrutinado diariamente, desde que não haja desrespeito. Treinador que se incomoda com crítica e depois externa isso, acha um pouco exagerado, porque a crítica faz parte, ele também pode criticar os jogadores. Essa questão de que quem critica não cria, vale depois para ele próprio. O dia que ele criticar um jogador internamente ou externamente, ele vai receber essa resposta também, que ele não pode criticar, que ele tem só que criar.
Ou seja, é uma linha muito ali, é uma linha muito perigosa do Dorival em relação a isso, mas concordo com o Hernan, e não é só questão de concordar, é a realidade do Corinthians. Você chega num clube e depois o presidente vai embora, não tem os reforços, é o transfer ban, é a questão política, é a questão financeira, o trabalho do Dorival não é fácil. Mas a imagem de ontem, só para fechar esse assunto do meu lado, a imagem de ontem é positiva dentro de campo. Eu digo tranquilamente que, daquilo que eu já pude perceber dos últimos jogos, foi o jogo mais bem organizado e de forma estratégica melhor conseguida desde que o Dorival chegou ao Corinthians. Porque... E aí tem a história do Memphis também, né? Que aí é um cara que vai se pagando. Exato. Então, dentro do Corinthians, e aí eu vou falar muito de departamento de futebol. Tá? Porque hoje, quem sobrou das pessoas que contrataram o Memphis, quem foi lá na Holanda, Sim. negociou e tal, é só o departamento de futebol. Porque da gestão só sobrou... Parte jurídica, financeira e tal. É o departamento de futebol. Tudo saiu, né? E o Memphis falou sobre isso em uma das últimas entrevistas dele, né? Não ontem, mas... A partida que ele fez um gol, agora eu não lembro qual foi. Vinícius Cascone, Pedro Silveira, Augusto Melo... O Rubão já tinha saído, né? O Rubão já tinha saído. Não, o Rubão nem chegou perto do Memphis. Verdade. O Rubão contratou o Pedro Raul. Então, muita gente do entorno do Corinthians que foi até a Holanda contratar o Memphis já não tá mais. Sabe aquela coisa do Big Brother lá da abertura? Sei. Que o cara fica branco e Vai preta a apagando. foto? Só se bobear tem um ou dois. Até gente do staff da preparação física não tá mais, né? Porque se troca a comissão técnica, trocam os preparadores físicos. Por exemplo, eu sei que o Memphis estava acostumado com um modelo de preparação física quando ele começou, ele teve que se adaptar a outro. Profissionais de fisiologia, a mesma coisa. Então, muita coisa no Corinthians foi mudando com a temporada andando. E isso para um cara que tem uma outra cultura de futebol e uma outra cultura até mesmo de vida, é um pouco diferente. E às vezes a crítica acontece e você tem que entender um pouco mais o dia a dia desses caras. Claro. E aí você pode até me chamar de passapano, do que você quiser, já estou acostumado com isso. Mas assim, às vezes é mais fácil você buscar a informação do que você ficar sentado num ar-condicionado no achismo. Sim, sim. Que é dando pancada no cara que ganha 4, 5 milhões. Aí é muito fácil. Não, e a culpa não é do Memphis que eu fiz. Claro que não. Exatamente o que eu ia falar. Claro que não. Não é? Mas aí hoje, quem tá no departamento de futebol acha, e quem foi contratar o Memphis, entende que, ok, fizeram esse contrato com ele, é um contrato alto? Mas o cara, no dia a dia, se dedica, cobra e, quando precisa dele, ele entrega. Ele não entregou, talvez o ponto baixo tenha sido as eliminações na Libertadores e na Sula. Mas aí vamos eliminou combinar que salvou o time Palmeiras. do rebaixamento. Sim. Salvou o time do rebaixamento no passado. Foi importante no Campeonato Paulista. Sim. E está sendo importante na Copa do Brasil também. Não, e tanto que ele tem 11 gols e 10 assistências na temporada. Sim. É muito difícil um atacante, jogador de frente, ter esses números no ano também, né? É um custo elevado, mas como você falou, não é a culpa do cara. Não, e outra coisa, quando ele voltou da seleção e ele teve aquela lesão que ele ficou um tempinho a mais, foi inclusive no jogo da Copa do Brasil, Sim. ali foi um erro de estratégia do clube e do próprio Memphis. Né? Que ele voltou e chegou já jogando titular. E aí ele sentiu incômodo e ficou um tempo fora. Viagem, tudo, ninguém aguenta. Ali foi um erro de estratégia do clube, do próprio jogador e tal, porque quem sente é o jogador. Então, assim, aí mudou-se a estratégia. Então, quando o Memphis volta de viagem, um pouquinho mais devagar, fica um pouquinho a mais, não entra no time titular, pega uma minutagem um pouquinho mais enxuta. É o tempo, você vai se adaptando. Então, assim, hoje, quem foi lá contratar o Memphis e está hoje no dia a dia com o jogador, entende que o cara ajuda. Claro. Ó, a Simone mandou aqui, ó. Simone mandou. Se o Corinthians for campeão, mais uma vez vai varrer a sujeira para baixo do tapete. Cara, o Corinthians... E o corintiano vai continuar se iludindo. Se o Corinthians for campeão... O que importa é a taça levantada, Se não o é? Corinthians for campeão, vão ser 2 títulos, 3 bilhões de dívida, um jogador que custa quase 5 milhões por mês e a premiação é quase toda para ele. Administrativamente um fracasso, administrativamente uma bagunça, impeachment de presidente, mas esportivamente
Sucesso. um sucesso Exato. e muito em função da camisa, porque o jogador, quando veste a camisa do Corinthians, fala pro Carrilho o que é vestir a camisa do Corinthians. Aliás, o Memphis respondeu ontem, quando o Pozella perguntou para ele ontem, o que era o ser Corinthians e a torcida do Corinthians. É verdade. Os caras ficaram, tipo, horas no aeroporto, quem foi de avião, horas na estrada e tal, e cantaram e calaram o Mineirão. 4 mil corintianos. Então lá. é a força da camisa pro cara que veste e entra em campo e a força da torcida. Isso tem que ser exaltado. Administrativamente, o fracasso. Não, aí você tem... Uma vergonha. Aí você vai ter a comparação, não é, Bruno? Que vai ser o seguinte, o Palmeiras administrativamente é um sucesso e esportivamente o ano... Foi ruim. O Corinthians vai Não terminar... vamos falar em fracasso. É. Esportivamente, Não, não. acho que frustrante. Acho que é decepcionante, frustrante. frustrante. Fracasso não, né? Fracasso não. Mas frustrante pela maneira como perdeu. Administrativamente, o Corinthians é um fracasso, porque 3 bilhões é um fracasso. Não, mas o Corinthians vai terminar com o título terminou com o título do Paulistão e pode terminar com a Copa do Brasil, cara. E o ser Palmeiras... campeão da Copa do Brasil. O Palmeiras gastou 700 milhões em reforços. É que também não gastou só para esse ano, né? É. Mas vai entrar nessa conta. Sim, vai entrar nessa lógico. conta. Ó, eu